Inicialmente, boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma quinta-feira das nossas aulas remotas. Não esqueça aí de colocar seu nome, sua turma, que isso aqui vale como chamada. Então, o que nós vamos ver hoje? Então, Química A, então, apostila, Química A, página 26, já vamos abrindo seu material. Já deixa também de sobreaviso algum livro, algum caderno, alguma folha para vocês fazerem algumas anotações e alguns exercícios que vão aparecer por aí. Então, antes de eu começar aqui, ó, então, página 26, lá no seu caderno do A+, você já tem os slides da aula de hoje, e nessa aula especial, eu coloquei uma lista de exercícios com 15, 16 exercícios referentes à aula passada, que foi o início das funções orgânicas oxigenadas, e a aula de hoje. Então, aí na apostila de vocês tem poucos exercícios referentes a funções oxigenadas. Então, eu complementei esses exercícios com uma lista que tem Federal do Paraná, Enem, UEPG, Maringá, prova da Federal de Santa Catarina e algumas provas especiais que, porventura, você vem fazer, que estão aqui próximas da gente. Então, fica já o alerta e já fica o pedido. Lá no seu caderno do A+, tem uma lista de exercícios em PDF, tem gabarito no final, para você treinar essa parte de química orgânica. Fechou? Então fica bem avisado esse sistema. Agora, o que nós vamos ver na aula de hoje? Nomenclatura de compostos orgânicos de praxe. Todo início de aula eu vou, entre aspas, gastar uns 7, 8, 10 minutos para revisar assuntos anteriores. Por quê? Porque eu preciso disso para dar continuidade para a aula de hoje. Então, o que nós vamos trabalhar? Continuar com nomenclatura de compostos orgânicos. Todas as nomenclaturas, elas são feitas à base de uma fusão de 3 partículas. Quais são essas 3 partículas? A primeira partícula é a raiz. O que indica a raiz? Ela indica a quantidade de carbonos presos na estrutura. Eu acredito que nessa fase da vida você já sabe, já decorou essas raízes. Então, quando eu tiver apenas um átomo de carbono, emete, 2 átomos de carbono ET, 3 carbonos prop, 4 but, 5 carbonos, vamos ter uma raiz que vale pente. Exatamente esse processo que vai me interessar. Então, bem, quando você estiver trabalhando com a parte das raízes, 1 carbono MET, 2 ET, 3 prop, 4 but, 5 pente. Ponto, fecha por aí. Aí, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que estiver. Professor, está muito errado. Volte uma tela, escreva aí no chat que nós colocamos esse sistema em ordem. Então, se bem que acho que meu coisa travou. Só colocar aqui de novo. Ver se ele volta. Então, de qualquer maneira. 1 carbono MET, 2 ET, 3 prop, 4 but, 5 pente. Só colocar aqui. Então, vou entrar de novo aqui para ficar mais fácil. Vou apagar aqui, fechou, agora sim. Então, aí o que nós temos? Está travado. Cadê eu aqui? Ah, está aqui. Está fechado. Então, veja bem, o que acontece? Então, 1 carbono MET, 2 ET, 3 prop, 4 but, 5 pente. Então, aí está o nosso sistema. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vão anotando aí, que eu estou enxergando no computador e estou enxergando aqui também. Agora, continua. MET, ET, prop, but. E se eu tiver 6 átomos de carbono, como é que fica a raiz para 6? Então, o MET, o ET, o prop e o but são memorizações. A partir de agora fica um pouco mais fácil para vocês entenderem. 6 carbonos X, 7 EPT, 8 carbonos vai ser OCT, 9 carbonos NON, e se eu tiver 10 átomos de carbono, DEC. MET, ET, prop, but, pente, X, EPT, OCT, NON, DEC. Poderia continuar. 11, 1-DEC, DODEC, TRIDEC, TETRADEC, PENTADEC, mas isso aqui é mais que suficiente. Essa é a parte da raiz. Agora, e se eu precisar de um meio? O meio, ele indica o tipo da ligação entre os átomos de carbono. Então, se eu tiver apenas simples ligações, o meu meio vai ser AN. Se eu tiver uma dupla, o meu meio vai ser EN. Se eu tiver uma tripla, vai ser IN. E se eu tiver 2 duplas ligações, eu vou ter DIEN. Então, aquela revisão clássica para nós começarmos a aula de hoje. Ver quantos carbonos tem, MET, ET, prop, but, ver o tipo da ligação que eu tenho entre carbonos, e aí eu coloco uma terminação, que é o sufixo. Só que essa terminação, ela indica a função orgânica a qual ela pertence. Há 2 semanas atrás, você viu hidrocarboneto.
mensagem subliminar, termina com O. O que é um hidrocarboneto? É um composto orgânico que só tem carbono e hidrogênio. Essa é fácil. Todos os hidrocarbonetos têm a terminação O. Porém, na semana passada, você viu outras funções orgânicas que já eu vou revisar, álcool, enol, fenol, éter, essas funções que a gente já vai retomar, e a aula de hoje vai ver o final das funções orgânicas oxigenadas, e encerramos a apostila 1. Semana que vem já vou entrar na apostila 2, com a parte final das funções orgânicas. Não é para assustar, mas são 22 funções orgânicas que vocês precisam memorizar. Só que dessas 22 funções, apenas 2 merecem a sua atenção. Só 2. O resto você tem a nomenclatura no próprio nome da função. Vocês vão ver isso já. Então, a função indica, aliás, a terminação indica a qual função orgânica o composto pertence. Se for um hidrocarboneto, termina com O. Se for um álcool, termina com O. Se for uma acetona, termina com ona. Para isso, você vai lembrar da semana passada. Na semana passada, você viu 5 funções orgânicas especiais. O aleto orgânico, que é derivado halogenado, seja um derivado lá da família 7A ou 17 dos halogênios, álcool, enol, fenol e éter. Tudo isso ainda é revisão da semana passada. E o que acontece? Vamos lá. Aleto orgânico ou simplesmente aleto. Aleto vem de halogênios, família 7A. Quem são os principais halogênios? Flúor, cloro, bromo e iodo. Toda vez que você encontrar um halogênio preso a um átomo de carbono, eu vou ter um aleto orgânico. Professor, preciso me preocupar com a nomenclatura? Não. A nomenclatura é simples. Você vai me dar o nome desse aleto, flúor, cloro, bromo e iodo, e vai verificar o nome do composto que ele está preso. Vê quantos carbonos ele tem, vê o tipo da ligação e coloca a terminação O. Cloretano, cloropropano, bromo, butano, alguma coisa do gênero. Então é simples. Agora, 3 funções que apresentam a chamada hidroxila. São 3 funções hidroxiladas. O que eu tenho nessa tela é um resumo da semana passada. Então, nessa tela eu tenho o seguinte: álcool, enol e fenol. Álcool, enol, fenol. Todas elas terminam com ol. Então, indica que a presença da terminação ol indica a presença da hidroxila. Só cuidado. A hidroxila, ela pode estar presa a um carbono que só tem simples ligações. Quando a hidroxila está presa num carbono de simples, eu vou ter um álcool. Qual é a terminação para álcool? Ol. A terminação para álcool termina em ol. Agora, quando a hidroxila está presa num carbono de dupla, eu tenho uma função chamada enol. Quando a hidroxila está presa na cadeia aromática, eu tenho um fenol. Não preciso me preocupar com as nomenclaturas. Por quê? Álcool, enol, terminação ol para ambas as funções. E fenol termina com fenol. Agora, o primeiro grande cuidado nas nomenclaturas, o éter. Semana passada eu tinha falado para vocês uma frase, a frase ela é ridícula, mas ela funciona muito bem. E nessa frase ridícula, tem 2 informações importantes que você precisa lembrar. Como é que você faz para caracterizar um éter? O éter é a presença de um oxigênio eternamente sozinho entre radicais. Repare que nessa frase ridícula tem 2 coisas importantíssimas. O que é um éter? É um oxigênio eternamente entre radicais, ou entre carbonos. O que essa frase tem de especial? Que o oxigênio está sozinho entre radicais. Ele é um heteroátomo entre carbono para a esquerda e carbono para a direita. Esse R que eu coloco indica radicais ou raízes. 1, 2, 3, 5 carbonos, quantos carbonos você tiver. Professor, e por que a ênfase no oxi? Porque quando eu tenho um éter, eu vou analisar qual dos 2 lados do oxigênio, esquerda e direita, eu tenho a menor quantidade de carbonos. Nessa menor quantidade de carbonos, eu grudo o oxi, metoxi, etoxi, propóxi. Eis a nomenclatura para éter. É uma das 2 funções que você vai ter que tomar cuidado. Então, olhem bem. Quando você tiver um oxi é a única função que vai ter o oxi, porque você vai ter um oxigênio
eternamente sozinho entre radicais. É ridícula a frase, mas ela funciona muito bem se bater o desespero na hora da prova. Então, nessa primeira tela, eu tenho toda a aula passada, todas as principais funções e as devidas características de nomenclatura. Aleto é só lembrar o nome desse halogênio e colocar no composto. Álcool termina com ol. Enol termina com ol. Fenol termina com fenol. E éter, eu preciso verificar qual das duas raízes é menor para acrescentar o sufixo oxi. Metoxi, etoxi, propoxi. Vejo o outro lado da cadeia para colocar a quantidade de carbonos, o tipo da ligação e a terminação O. Metoxietano, etoxipropano, é nesse estilo que você vai ver. Qualquer dúvida, volta algumas páginas e dá uma olhadinha na função orgânica chamada éter. Então, resumo da semana passada e retrasada. Então, eu fiz um pequeno resuminho, uma pequena revisãozinha do que você já viu em aulas anteriores. Por quê? Porque agora eu preciso continuar. Página 26. Lá na sua apostila, para quem gosta de fazer anotação, eu recomendaria. O que eu estou fazendo? Nessas telas, eu resumo, de maneira muito sintética, o que eu preciso saber em termos de reconhecimento e nomenclatura. Eu faço tudo isso na mesma tela para facilitar a vida de vocês. Então, para quem gosta de anotar, vai anotando, eu tenho paciência, tenho calma e tenho tempo para vocês anotarem esses materiais. Eu vou mexer agora com uma das mais importantes funções da química orgânica, eu considero a mais importante, chamada ácido carboxílico. Repare, só colocar minha caneta aqui, ó. Deixa eu colocar um vermelho que vocês enxergam melhor. Repare que um ácido carboxílico, adivinha qual vai ser a terminação para um ácido carboxílico? Ico. Álcool termina com ol, enol termina com ol, ácido carboxílico, termina com ico. É a única função da química que vocês vão ver que tem a terminação ico, portanto, é um ácido carboxílico. Qual que é o seu trabalho de memorização? Reconhecer o grupo funcional. Você vai ter que reconhecer o que é uma carboxila. Isso aqui é importante. C dupla O presa OH. C dupla O presa OH. Esse é o grupamento característico da carboxila. Porém, nas provas você pode ver isso na forma simplificada. COOH. Ou seja, em vez de colocar dupla com hidroxila, eu tenho COOH. Porém, o primeiro grande cuidado. Uma boa parcela das provas vai colocar a forma simplificada e vai dizer que todos os carbonos da cadeia são sp3. Ou seja, todos os carbonos têm simples ligações. E não tem. Repare que esse carbono ele é preso por dupla ligação com oxigênio. Professor, mas ele está preso com oxigênio, não importa. Quando eu falo em hibridação, estou vendo o tipo de ligação. Se é simples, dupla, tripla, não me importando com quem que ele está preso. Lembra disso? Então, lembrem. COOH, ou então de forma mais simplificada ainda, como eu tenho dois átomos de oxigênio, CO2H. O Enem e a Federal do Paraná adoram a função ácido carboxílico e seus derivados. Então, fiquem bem atentos, que a aula de hoje é uma grande chance de você encontrar uma questão dessas na Federal e talvez até umas duas questões dessas no Enem. Se bem que a nossa primeira grande preocupação agora é o Enem. A prova federal foi lá para fevereiro, então você tem mais tempo para se preparar, mais revisões, mais assuntos para você colocar essa matéria sempre em dia. Então, isso aqui eu preciso que vocês memorizem. Como que eu caracterizo um ácido carboxílico? Por uma carboxila. O que é uma carboxila? C dupla O presa OH. C dupla O presa OH, que pode ser representado na forma simplificada ou mais simplificada ainda. Como é que eu vou fazer a nomenclatura? Então, veja bem, são duas nomenclaturas que vão me interessar. Oficial, ácido, já indica que é um ácido carboxílico, vê quantos carbonos eu tenho, met, et, prop, but, pente, vê o tipo da ligação que aparece entre os átomos de carbono e coloca a terminação ico, porque eu tenho um ácido carboxílico, porém, se você levar ao pé da letra, vamos pegar um exemplo qualquer, 4 carbonos but, simples ligações an, eu vou colocar a terminação ico, but-an-ico, ficaria butanico. Se fosse 3 carbonos, propanico. Se for 2 carbonos, etanico. Se for 1 carbono, metanico.
Aí entra em cena a língua portuguesa. Tem uma figura de linguagem na língua portuguesa chamada eufonia. Eufonia é uma estratégia que você ou acrescenta letras ou retira letras com o intuito de melhorar a pronúncia. Olha bem, se eu tivesse 4 carbonos simples e a terminação ico, eu teria butanico. Porém, se eu acrescentar a letra O entre o meio e a terminação, em vez de butanico, butanoico. Em vez de etanico, etanoico. Em vez de pentanico, pentanoico. Então, essa letra O, ela é acrescentada à nomenclatura com o intuito de melhorar a pronúncia, eufonia. Mas eu não me preocuparia com isso numa prova objetiva. A minha preocupação é que vai terminar em ico. Se terminar em ico, é um ácido carboxílico. E o que eu faço para caracterizar um ácido carboxílico? C dupla O, pesa OH, ou então COOH. Gravaram isso? Agora tem um probleminha. Agora eu quero que vocês anotem isso. A nomenclatura usual, ela vai depender um pouco da sua memorização. O que eu preciso? A palavra ácido mais uma origem. Só que essa origem não tem nada a ver com a ciência. Não tem nada a ver. Essa origem é de onde que ela veio da natureza, ou uma forma com que ela foi encontrada na natureza. E esses nomes de origem, eles têm 2.000, 3.000, 6.000 anos de uso. A química nem existia, existiam outras crenças na época, mas esses nomes já existiam há muito e muito tempo atrás. Então, os nomes de origem eu vou apresentar à medida que eu vou mostrar os compostos para vocês. Fechou? Então, vamos lá. Anotada a tela, se estiver rápido, me avise que eu estou de olho aqui. Então, o que você precisa entender? Já temos a caracterização e temos as duas nomenclaturas. Então, eu vou colocar o primeiro exemplo e eu gostaria muito que vocês começassem a praticar esse material. Comece a praticar. O que você precisa? Eu tenho um certo composto. Eu quero que vocês me escrevam aí no chat qual seria o nome oficial para... Aliás, eu vou fazer o primeiro, para vocês terem uma ideia, depois você vai me dar o nome do segundo, fechou? Então, lembrei. Verifique, todas as nomenclaturas é uma fusão de 3 partículas. Uma raiz, um meio e uma terminação. Quantos carbonos eu tenho aí? Um só. Portanto, qual é a raiz para um carbono? Aliás, começa com a palavra ácido, desculpem. Aí eu tenho um carbono net, simples ligações. Professor, mas tem uma dupla ligação. Cuidado que essa dupla está entre carbono e oxigênio. Essa dupla vale para a hibridação sp2. Mas ela não vale para o meio. A parte intermediária só vale o que está entre carbonos. E qual é a terminação para o ácido carboxílico? Ico. Então, essa seria a nomenclatura clássica, ácido metanico. Isso aqui é estranho, né? Ácido metanico. O que eu coloco entre o an e o ico, entre o meio e a terminação? A letra O. Portanto, vai virar ácido metanoico. Eis o nome oficial. Porém, agora é hora de vocês anotarem caneta marca-texto em ação. Esse ácido metanoico, ele tem um nome de origem. E essa origem não tem nada a ver com ciência, tem a ver com a origem de onde ela foi descoberta. Esse ácido metanoico, ele é chamado de ácido fórmico. Professor, por que fórmico? Fórmico vem do latim formica, que significa formiga. Ali o nosso exemplo, a imagem vai falar por si. Para quem já teve algum acidente de jardim, já botou a mão, já botou o pé num formigueiro, aqueles formigueiros de barro de jardim, aquela formiguinha vermelha, pequenininha assim, ó. Só que na hora que você bota o pé, ou bota a mão e não percebe, não é uma ou duas, são várias que vão picar você. Só que na hora que ela pica, na realidade, ela injeta ácido fórmico. Por que ácido fórmico? Porque é um ácido da formiga. É o ácido da formiga. Por isso que o nome de origem é chamado de ácido fórmico. Para quem já teve outras experiências com a natureza, você pode perceber o seguinte, que quando você tiver, deixa eu baixar aqui um pouquinho, andando, eu não consigo ver, aí você consegue ver o seguinte, o ácido fórmico, ele também pode ser encontrado na vespa. Para quem já teve algum problema com vespeiro em casa e uma vespa, porventura, injetou o veneno, lá você tem ácido fórmico. Só que a vespa tem uma quantidade bem maior de veneno do que a formiga. E para quem conhece um pouco mais a natureza, tem uma folha que ela se protege com ácido fórmico, que é a chamada urtiga.
E dessa folha urtiga que vem a expressão urticária, que é uma queima provocada por esse ácido. Então, a urticária vem da urtiga, que injeta ácido fórmico. Então, é daí que vem a origem. Então, esse ácido fórmico você vai ter que decorar. Se você quiser esperar um pouquinho, eu vou colocar aqui na tela os 4 nomes que vocês vão ter que decorar. Mas para quem está anotando, vai anotando, depois eu só vou organizar. Agora com vocês, quero ver aí no chat como é que vocês estão respondendo. Aqui era metanóico, ácido metanóico. Como é que você me daria o nome para esse segundo ácido que está aqui à sua direita? Quero que vocês me coloquem aí no chat, arrisquem. É hora de vocês arriscarem qual é o nome desse segundo composto que aparece à sua direita. Eu quero ver como é que vocês vão trabalhar com esse sistema. Tem gente já colocando as devidas respostas, é isso aí mesmo. Então, vamos lá. Primeiro, é um ácido. Quantos carbonos eu tenho? 2. Qual que é a raiz para 2 carbonos? Et. Que tipo de ligação eu tenho? An. E qual é a terminação para o ácido? Ico. Isso é clássico. Et, an, ico. Etanico. Língua portuguesa pede para acrescentar a letra O, para melhorar a pronúncia, virou ácido etanóico. Até aí sem grandes problemas. Na outra turma me perguntaram assim, professor, nas provas, o que ele pede? O nome oficial ou o nome usual? Nas outras funções orgânicas, qualquer uma, sempre eles vão pedir o nome oficial. Porém, nos ácidos carboxílicos não existe essa premissa. Ele pode cobrar tanto o nome oficial quanto o nome usual. Então, esses nomes usuais vocês precisam saber. Tanto que o nome usual para esse composto é chamado de ácido acético. Ácido acético. Se vocês observarem bem, deixa eu ver se consigo destacar aqui, deixa eu trocar de cor. O ácido acético tem um Et ali, ó. Repare que Et indica 2 átomos de carbono. Não sei se você já se perguntou, por que quando eu vou colocar as raízes met, et, prop, but, essas 4 primeiras raízes, elas não têm nenhum significado na ciência, nenhum. Pente, 5, ex, 6, et, 7, aí fica mais fácil para você fazer a concordância. Agora, met, et, prop, but são nomes de origem. O Et, de 2 carbonos, vem em homenagem desse ácido aqui, ó, ácido acético. Et. Ácido acético é encontrado aonde? Onde que você encontra com facilidade ácido acético no dia a dia? O ácido acético ele vai ser facilmente encontrado no vinagre. Então, você deve ter uma garrafa de vinagre em casa, no restaurante que você come, lá tem o vinagre, etc. e tal. Qual é a grande função do vinagre no nosso dia a dia? Você pode falar assim, professor, temperar salada. Sim, para quem gosta da comida mais azeda, você vai temperar com o vinagre, mas ele tem uma outra grande função. Algumas curiosidades históricas. Cabral, quando aportou aqui na descoberta do Brasil, dentro de suas caravelas, ele tinha barris de vinagre. Qual era a função desses barris de vinagre dentro das caravelas nas antigas navegações? Se alguém me falar assim, professor, é para temperar a salada do Cabral. Cabral não veio para cá de cruzeiro, eles nem sabiam que era salada na época. Então, por que eles levavam vinagre dentro das caravelas? Desinfetante. Eles não tinham nem ideia que existia micro-organismo ou bactérias. Mas eles sabiam que, se você jogar vinagre no local, mata qualquer tipo de micro-organismo, mata qualquer tipo de vida que tem ali. E muitas vezes nessas viagens tinha as chamadas doenças contagiosas, por tentativa e erro. Então, morreu um marinheiro que tinha uma certa doença contagiosa. O que eles faziam? Jogavam o corpo no mar, logicamente, e aí jogavam vinagre onde ele ficava. Então, nas cobertas, na cama, eles jogavam vinagre porque eles acreditavam que aquela substância matava o espírito ruim que habitava aquele corpo. Eles achavam tudo que era espírito que causava os problemas, mas era vírus, bactérias que tinha lá. E o vinagre, ele mata todo e qualquer tipo de micro-organismo. Inclusive, se você quiser limpar o seu quarto. Você deve estar assistindo suas aulas aí no quarto, no escritório, na sala. Preciso limpar meu quarto. Semana que vem é feriado, meu quarto está uma imundice. Posso usar vinagre como desinfetante? Pode. Inclusive, um dos melhores desinfetantes que você vai encontrar. Nada sobrevive ao meio acético. Nada. Nem o vírus corona. Nada. Vocês vão lembrar, lá no começo da pandemia, tinha algumas fake news falando assim, gente, vocês não precisam usar álcool gel na mão, vocês podem lavar com vinagre. Faz sentido? Faz. Faz todo sentido do mundo. Lavar a mão com vinagre mata o vírus do Covid, sem problema qualquer. Tá, professor, mas e por que a gente não lava a mão com vinagre? E o cheiro que fica na mão depois?
O álcool gel tem a mesma função do vinagre, só que não deixa a sua mão com aquele cheiro, e o álcool gel é uma substância volátil. Ela não fica depois na mão. O vinagre fica. Então tem esses inconvenientes, mas que ele mata, todo e qualquer micro-organismo mata. A prova disso, vocês têm em casa conserva. Conserva de pepino, conserva de abobrinha, vocês têm ovo cozido. Para quem já frequentou boteco alguma vez na vida, mas boteco, aqueles botecão, que tem aquele frasco que tem ovo até colorido lá dentro, tem ovo roxo, um amarelo, outro verde, e pior ainda, tem um negócio que é uma iguaria. É uma experiência culinária, uma experiência, é um gourmet que você teve na vida. Para quem já experimentou, é uma iguaria única, porque se come uma vez só na vida. Um negócio chamado roll mops. Para quem não sabe o que é roll mops, é uma sardinha enrolada numa cebola. Aí eles colocam isso dentro de vinagre, e o vinagre curte aquele material. Como eu falei, é um experimento gourmet único, porque é uma única vez na vida que você come. Tem gente que vai escrever assim, isso é gostoso. Você vai comer roll mops com aquelas laranjinhas que tem Césio 137 e um pacote de pipoteca. Você não chega até o Natal, não chega, é difícil. Mas então, esse roll mops, ele é conservado em vinagre. Por quê? Porque ele é desinfetante, ele mata todo e qualquer micro-organismo. Se bem que acho que nenhum micro-organismo se aproxima desse tipo de iguaria, mas tá lá. Tem gente que já experimentou pelo jeito, não nem para chegar perto. Veja bem, para quem comeu um negócio desses, nem você se aguenta depois. Nem você. Se ficar no carro e acontecer algum evento gasoso no carro, se perdeu o carro. Vai ter que fazer uma limpeza, uma desinfecção desse carro, porque é perda total. Você pode se perder. Faça esse experimento para dar certo. Então, roll mops é tudo de ruim, tá? Mas vamos lá. Tem gente que gosta, mas de qualquer maneira você conserva esse roll mops em vinagre. Por isso que é uma das grandes aplicações que você tem. Agora, fórmico e acético, o ET me dá uma dica importante, que o acético tem 2 átomos de carbono. Fechou? Vou continuar. Próximo ácido. Quero ver se vocês estão conseguindo perceber a lógica aí. Roll mops é tudo de ruim. Mas tudo bem, faça experimento um dia, coma só para vocês terem uma ideia. Se não vomitar e não desmaiar, depois você pode me dizer se é bom ou ruim, mas pelo menos você fez a prova desse sistema. Vamos lá em cima. A lógica foi mantida. Quero ver se vocês conseguem agora determinar esse tipo de resposta. Como um desses estava... É isso que eu falei, ó. O cheiro disso é uma coisa... É podre, simplesmente um negócio podre. Se você ainda tiver com alguém que está bêbado, aí, com quem falou ali, foi o Alexandre e tal. Alexandre, meus pêsames, deve ter um problema sério. E se vomitar no carro, então, pior ainda, perda total. Vamos lá. Lá em cima, como é que você me dá o nome desse composto? Vocês já me colocaram os nomes lá, o nome anterior, quero ver se vocês conseguem manter a mesma lógica. 1, 2, 3. Se eu tenho 3 átomos de carbono, qual vai ser o nome desse composto? Ácido, começa com ácido, 3 átomos de carbono próprio, simples ligações AN, e qual é a terminação? Ico. Ácido propânico. Porém, a língua portuguesa pede para eu acrescentar a letra O. Ácido propanoico. Algumas provas não colocam a palavra ácido, só colocam propanoico, que é a mesma coisa. Ácido propanoico, mas aí o Parque fala em ácido, raiz, meio, terminação, ico. Porém, esse ácido propanoico, ele tem um nome de origem, e o nome de origem é ácido propiônico. A professora, é fácil de lembrar, porque tem prop. Vocês acham que 3 carbonos é prop por quê? Porque ele tem origem nesse nome aqui. O que significa propion? É do grego. Pro significa formador e pion significa gordura. Portanto, propiônico é o precursor da gordura. É aquele que inicia a gordura no reino animal. Então, muitas vezes se fala assim, nessa pandemia, eu falo assim, eu tenho uma outra teoria. Repare que vocês vão lembrar que teve um tempo que passou um cometa aí, e esse cometa, eu acredito que ele mudou a gravidade da Terra, porque nós estamos mais pesados. Nessa pandemia, nós aumentamos a massa, nós não engordamos. Foi o cometa que mudou a gravidade do nosso planeta. Então, nós não estamos mais gordos nessa pandemia, nós estamos mais pesados, literalmente mais pesados, porque a gravidade aumentou. A teoria que eu queria. Isso é para justificar um pouquinho o aumento de peso, mas de qualquer maneira, é uma boa justificativa. Formador de gordura. Então, esse composto está presente no nosso ciclo, que vai produzir a gordura animal. Agora, esse ácido
propiônico, hoje, ele é obrigatório em todo e qualquer processo de ração animal. Provavelmente aí na sua casa você tem um animal de estimação. Como é que se fala hoje? Nós temos um pet. Aí tem cachorro, tem gato, tem papagaio, tem periquito, tem porco, tem cabrita, tem lhama, tudo que você puder imaginar. E se bobear, eles comem melhor do que a gente. Se você voltar uns anos atrás, cachorro, gato comia o quê? Resto de comida. Era aquele cachorro papeca que tinha em casa, que tomava banho lá com a mangueira do quintal, não tinha frio, andava na rua e vivia 30 anos. Hoje o cachorro come ração premium, ultra mega, tem mignon dentro dessa ração, nem a gente come, mas o cachorro está comendo. E dentro dessas rações eles acrescentam ácido propiônico, porque segundo a ciência faz bem para o crescimento do animal, deixa o pelo mais brilhoso, não tem queda de cabelo, essas coisas do gênero. Então, é uma das substâncias que você encontra hoje, uma quantidade bem boa, na chamada ração. Se vocês tiverem aí ração, dá uma olhadinha lá no rótulo que vocês vão encontrar ácido propiônico, mas o pró, formador, pion, gordura, formador de gordura. É essa expressão que você tem. E como é uma substância muito, muito antiga, eles homenagearam o prop para 3 átomos de carbono. Então, o prop, da nossa raiz, vem em homenagem ao chamado ácido propiônico. Para nós ficou uma maravilha, porque na hora que você encontrar propiônico, você já sabe que é um ácido que tem 3 átomos de carbono. Coloca as ligações, coloca o C dupla O preso ao H, fecha os hidrogênios que não tem erro. Fechou. Último exemplo. Ácido, 1, 2, 3, 4 carbonos. Qual que é a raiz para 4 carbonos? But. Simples ligações, terminação, ico. Língua portuguesa pede para você colocar o ácido butanoico. Aí é o nome oficial. Ácido butanoico. Porém, esse ácido butanoico, professor, por que but tem 4 carbonos? Por que os 4 carbonos são representados por but? Novamente, uma molécula que é histórica. O ácido butanoico, ele tem um nome de origem chamado ácido butírico. Por que ácido butírico? Qual que é a origem desse butírico? A origem vem daqui, ó, de manteiga. Professor, o que tem a ver manteiga? Porque lá na língua inglesa, manteiga significa butter. Butter, butírico. Então, o but vem de butter, que é a manteiga. Então, o ácido butírico, ele é produzido quando a manteiga fica rançosa. Manteiga rançosa quando ela fica azeda. Se bem que hoje em dia a manteiga ela tem aditivos, elas têm conservantes, elas duram bem mais. Lá na época das suas avós, ou dos seus avós, se vocês tiverem algum vivo, pergunta para eles como é que eles conservavam manteiga. Eles vão responder assim, eles conservavam dentro de latas e colocavam água em cima da manteiga. Professor, como assim água? A manteiga é uma gordura, e gordura e água não têm afinidade, então eles colocavam a manteiga numa lata, fechavam essa lata com água lá dentro. E aí, como o oxigênio não entrava em contato com a manteiga, não oxidava. Portanto, a manteiga durava um tempão, não ficava rançosa. Manteiga rançosa contém ácido butírico. Se você nunca cheirou manteiga rançosa na vida, eu te dou uma outra sugestão. Para as meninas aí da sala. Vocês têm um negócio chamado memória olfativa. Como assim memória olfativa? Quer ver? Ó? Fecha os olhos e vamos voltar no tempo e espaço. 7ª, 8ª série. Quando os meninos voltavam da educação física. Qual era o cheiro da sala? Vocês devem estar xingando assim, nossa, fazendo careta, inclusive, isso é memória olfativa. Veja bem, você nem está sentindo o cheiro, mas lá na sua memória o cheiro apareceu. O cheiro era agradável. Que cheiro que era esse? De manteiga rançosa. O cheiro é de ácido butírico. Toda vez que você tem o processo do suor, que você sua, você emite um cheiro desagradável, que é um cheiro azedo. E esse cheiro azedo que você emite é o ácido butírico. Sabe aquela cena do verão, ônibus, o cara segurando assim, ó, aí vem aquela rodela, como é que esse pessoal chama? Pizza. Aquela pizza embaixo do braço, aquele fedor azedo no ônibus, ácido butírico. É essa substância que os meninos produziam quando estavam virando hominhos, 7ª, 8ª série. É nessa época que as glândulas sebáceas produziam grande quantidade de sebo e gordura, e esse sebo azedava e formava o ácido butírico. Então, uma lembrança lá da 7ª, 8ª série para você lembrar que o cheiro não era muito agradável. Por quê? Porque menino da 7ª, 8ª série queria jogar bola. Queria jogar bola.
A menina da 7ª, 8ª série já era mulher, já estava de olho nos meninos, nas meninas do 3º ano, etc e tal. Não queriam correr porque iam suar. Nossa, não quer ficar suave, etc e tal. O menino não, ele ia atrás da bola, se matava, se ralava o inteiro, chegava na sala de aula e ainda por cima passava aquele desodorante vagabundo. Não sei o que era pior, se era o desodorante ou o cheiro azedo que eles emitiam. Mas lá você vai lembrar desse sistema. A mesma coisa acontece com bebês. Quando a gente pega bebê, a gente fica meio retardado. Já reparou? Fica assim, eles não entendem nada. Mas você fica lá, não sei o que lá. E aí você cheira o bebê é azedo. Todo bebê é azedo, todos. Por quê? Porque eles exalam ácido butírico. Só que o bebê é bonitinho. Já o menino da 7ª, 8ª série, nojento, fedido, nossa, asqueroso, etc e tal. Você tem exatamente esse material. Então, aí você tem alguns casos do ácido butírico. Minha sala 7 da manhã, tá vendo? Aliás, não precisa nem ser 7ª, 8ª série. Se analisar bem, há uns tempos atrás, você lembrava que algumas pessoas também tinham cheiro desagradável. Ou porque não tomavam banho, primeira opção, ou porque tinha uma certa doença que produzia uma quantidade exagerada desse ácido butírico, que é uma doença chamada sudorese. Sudorese, tem um tratamento, tem que fazer remédios, as coisas do gênero. Mas aí fica a lembrança, a chamada memória olfativa. Muitos de vocês lembraram aqui, ó. E fora que vocês vão lembrar de gente aí, vão começar assim, olha, fulano de tal fedia, lembra disso? Amigo secreto dava um desodorante, sabonete, sabão em pó, para ver se a pessoa parava de feder daquele jeito. Mas é ácido butírico que você tem por aqui. 2 pratos para dentro, não esquece, mas vamos lá. Então, de qualquer maneira, tem algumas histórias que estão acontecendo aí. Então, em cima disso, são os 4 ácidos que vocês precisam memorizar. O que eu fiz? Eu organizei a vida de vocês. Eu organizei. Desodorante, pior desodorante, exatamente. Pegava aqueles desodorantes assim, spray, horrível, pagava R$1 a bisnaga lá, era horrível. Mas, de qualquer maneira, espero que essa fase passou, espero. Hoje estão no banho todo dia, são cheirosinhos, etc e tal, essa é a ideia. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Eu preciso que vocês guardem esses 4 nomes. Então, o que eu fiz? Eu facilitei a vida de vocês numa única tela. Os 4 ácidos que vocês precisam memorizar. Precisam memorizar. Franz é dos meus, vamos ficar conversando aí, mas tudo bem, vamos lá. Na realidade, na vida você tem que experimentar as coisas. Não pode falar assim, ai, que nojento, mas você já experimentou? Não. Então não pode falar. Então, na vida tem que ter experimento. Se você achar bom ou não, depois você pode opinar, mas só depois que experimentar. E a vida é um eterno experimento. Então você tem que mexer dessa forma. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Olha lá, tá vendo já? Importante. Ácido com carbono, se você não quiser escrever carbono, coloca um C, fórmico. Ácido com 2 carbonos, acético. Ácido com 3 carbonos, propiônico. Ácido com 4 carbonos, butírico. Para quem anota caderno, anota no caderno, faz um balãozão em volta. Para quem gosta de anotar na apostila, anota e caneta marca-texto em cima. Professor, eu não tenho caneta marca-texto, faz um balãozinho com uma outra cor ou então na mesma caneta. Fica mais fácil pensar dessa forma. Então, vamos lá. Então, aí o que acontece? Ácido com carbofórmico, 2 carbonos acético, 3 propiônico, 4 butírico. Anotem, vou esperar vocês anotarem isso daqui. Lembrando que toda aula, todos esses slides estão disponíveis para você lá no seu caderno do A Mais. Inclusive, sempre, para quem gosta disso, antes de começar a aula, os slides já estão disponíveis. Então, antes de começar, sempre coloca um dia anterior. Então, no dia, os slides e os exercícios, quando tiver, já estão sempre disponíveis para você baixar e utilizar. Anotaram? Anotaram? Então, o que acontece? O cara entra com um prato na sala de aula, depois o professor vai ficar bravo, mas tudo bem, vamos lá. Então, o que acontece? Esse papo aí da comida deu para falar. Vamos lá, isso aqui é a parte importante. E um detalhe, toda essa parte de ácido carboxílico precisa ser gravada com todo carinho. Por quê? As outras funções que eu vou apresentar agora são derivadas de ácido carboxílico. Só que para isso, vocês vão dar uma última olhada aqui, ó. Deixa eu voltar mais um pouquinho aqui, ó. Volta, mais uma. Volta, apaga aqui, mais uma, aqui. Aqui, ó, olhem bem isso aqui, porque eu vou precisar que vocês gravem. Para quem anotou, fica de olho lá. Como é que eu caracterizo um ácido? C-O-3-O-H, ou de forma simplificada, COOH. Terminação para o ácido carboxílico, ICO. Nomes usuais, para 1 carbono fórmico, 2 acético, 3 propiônico e 4 butírico. Gravaram isso?
Agora, em cima dessas informações, em cima disso, já viram tudo isso, vamos colocar para frente, tarará, tarará, boot aqui, e os 4 nomes que vocês têm. Agora, aqui isso aqui também não interessa, isso aqui já foi, opa, agora sim. Só antes de continuar, acabei esquecendo. Lá na biologia, vocês têm uma expressão chamada ácido graxo. Ah, professor, ácido graxo da biologia. Não. Ácido graxo é um ácido carboxílico que apresenta a cadeia longa. Que anotar isso, acho que não está no material de vocês, mas é importante fazer uma observação. Lá na biologia, vocês têm lá várias e várias informações sobre ácidos graxos. Nossa, ácido graxo reage com álcool para formar um lipídio, para formar óleos e gorduras. Tá tudo lá no processo. Então, ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia longa. Lá na apostila 3, lá no finalzinho, provavelmente lá por meados de dezembro, lá você vai ver o seguinte, que esses ácidos graxos, eles são insolúveis em água, porque eles são lipídios. E uma das principais características dos lipídios, eles são biomoléculas, ou seja, moléculas produzidas por seres vivos, que são insolúveis em água. Então, a diferença entre um ácido graxo e um ácido carboxílico tem a ver com solubilidade. Eu dou exemplos aqui, ó. Ácido palmítico é um ácido que tem 16 átomos de carbono presente no óleo da palma. Ácido esteárico tem 18 carbonos presente no óleo de soja. E o ácido oleico presente no azeite de oliva. Então, alguns óleos que você pode encontrar com facilidade no seu dia a dia. E todos esses ácidos graxos, eles são óleos. Então, os ácidos graxos aqui, que apresentam 2, 3 duplas ligações, são óleos. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, azeite de oliva, todas essas moléculas estão presentes em ácidos graxos. Então, isso é uma pequena observação, porque o Enem adora esses termos que têm mistura de química com biologia, química com física, todo jeito. Então, dá uma sensação que ácido graxo é uma substância da biologia e que ácido carboxílico é da química. Não, é a mesma coisa. Só que um ácido graxo é um ácido carboxílico de cadeia longa. Ponto final. Agora sim, podemos continuar. Próxima função, um éster. É a função, veja bem, é a função de forma estatística, que mais vezes apareceu na Federal do Paraná e que mais vezes apareceu no Enem. Olhem bem a importância dessa função. O que é um éster? Presta bem atenção no que eu vou fazer aqui, ó. Presta bem atenção aqui na tela. Se no lugar da minha mão tivesse um H, se fosse C-O presa OH, que função orgânica eu teria? Um ácido carboxílico, lembra? C-O presa OH. Seria um ácido. Só que o que é o éster? Éster é um composto orgânico em que eu troco o hidrogênio do ácido por um radical. Olhem bem a importância. Éster é um composto orgânico derivado de ácido carboxílico pela troca do hidrogênio do ácido por um radical. E esse R que você encontra aqui é um metil, etil, propil, butil, fenil, qualquer um dos radicais que você vai encontrar. Então, olhem bem a importância. Éster é um composto orgânico em que eu substituí o hidrogênio do ácido carboxílico por um radical. Se aparecer essa frase numa das questões, coloca como verdadeira. Éster é um composto orgânico em que ocorre a substituição do hidrogênio por um radical. Agora bem, essa é a segunda e a última função orgânica que você vai ter que tomar cuidado. A primeira foi éter, em que você tem o oxigênio, oxi. Éster troca o hidrogênio por um radical. E é tão importante a presença do ácido que a nomenclatura depende do ácido. Por quê? Você vai trocar a terminação ico do ácido carboxílico correspondente para ato. Professor, como assim? Vocês viram nas telas anteriores vários nomes e todos eles tinham a terminação ico. Metanoico, etanóico, propanoico, butanóico. Troque a terminação ico para ato. Então, você vai ter metanoato, etanoato, propanoato, butanoato de o nome do radical. Pessoal, que radical que é esse? O radical que você trocou o hidrogênio pelo radical. Então, as nomenclaturas de origem, reparem, formico, acético, propiônico, butírico. Se você lembrar daqueles ácidos graxos, oleico, palmitoleico, ácido
Todos esses ácidos têm a terminação ico. Vai trocar o ico para ato, preposição de e o nome do radical. Então, olha só a importância dos ácidos carboxílicos na aula de hoje. C dupla O, presa O, H. Se eu tirar o hidrogênio e colocar um radical, vira um éster. Como é que eu dou a nomenclatura para éster? Eu vou lembrar o nome do ácido de origem, vou trocar a terminação ico para ato, preposição de, e o nome desse radical aqui, ó. Cadê? Tá na caneta? Tá. O nome desse, deixa eu colocar a caneta cor vermelha aqui, desse radical aqui, ó. Não está funcionando a caneta? Agora vai. Não tá. Então, de qualquer maneira, vamos lá. Então, esse R é o radical. Ponto. Já resolve o nosso processo. Então, eu vou te dar um exemplo. Se quiserem anotar, eu espero com calma, eu preciso que vocês entendam a nomenclatura de éster. Eu considero a parte mais difícil da função orgânica. Mais difícil. Por quê? Porque eu preciso saber duas nomenclaturas ao mesmo tempo. Duas. Então, lembrem. Para quem quiser anotar, anota lá. CH3, CH2C, dupla O, presa O, CH2, CH3. Isso aqui é o éster, perfeito? Agora, o que eu preciso pensar? Eu preciso pensar qual era o ácido que deu origem. Professor, como é que você sabe que é um éster? Porque eu tenho C dupla O, presa oxigênio e um radical. Esse radical, ele entrou no lugar do hidrogênio. Então, o que você precisa fazer? Olhem bem aqui na tela. Eu vou tirar esse radical por alguns instantes e vou colocar o H como se fosse o ácido de origem. Ó, veja o que eu fiz, ó. Tem um radical. Não é esse é o composto que eu quero que vocês me deem a nomenclatura. Só que para dar nomenclatura para esse éster, eu tenho que pensar qual é o ácido que deu origem. E o ácido, obrigatoriamente, tem C dupla O. Então, significa que esses 3 carbonos fazem parte desse ácido aqui. Deixa eu só colocar de volta. Sai o radical, entra o hidrogênio. Agora sim, volta no tempo e espaço. Como que você me dá o nome oficial para esse ácido? Então, só lembrar que é 3 carbonos prop, simples ligação AN, mais a terminação ICO. ICO. Aí eu coloco a letra O para dizer propanóico. Isso aqui não é mais ácido. Lembrando que no lugar desse hidrogênio, eu coloquei um radical. No lugar do hidrogênio, eu coloquei um radical. Então, o que eu faço? Eu vou trocar a terminação ico para ato. Em vez de propanóico, vai virar propanoato, preposição de. E agora com vocês, como é que é o nome desse radical? Vamos ter que pegar mais aqui, deixa eu pegar mais o texto. Eu vou pegar a tinta vermelha, acho que foi isso aí. Então, veja bem, só voltando um pouquinho aqui, ó. Opa, agora voltou. Como é que é o nome desse radical que tem 2 átomos de carbono? Que já apareceu aí. É o etil ou etila. Propanoato de etil ou etila. Então, repare, é trabalhoso, é um pouco mais trabalhoso. Então, o que você tem que pensar? Opa, é um éster. Por quê? C dupla O, presa O e o radical. Temos um éster. Então, esse radical, ele entrou no lugar do hidrogênio. Como é que é o nome do ácido que deu origem? 1, 2, 3 carbonos prop, simples AN, terminação oico, propanoico. Troca ico para ato, vira propanoato de o nome do radical que entrou no lugar do hidrogênio, etil ou etila. Propanoato de etil ou etila. Porém, esse ácido que tem 3 carbonos tem um nome usual. Vocês anotaram aí? Qual é o nome usual do ácido que tem 3 carbonos? Peraí, professor. 1 carbono fórmico, 2 acético, 3 propiônico. Propiônico. Troca o ico para ato, vai virar o quê? Propionato de etil ou propionato de etila. Professor, isso cai muito em prova, é a função química que mais vezes vai aparecer na sua prova. Só que o que eu preciso saber de antemão? Preciso saber ácido. Se você não lembrar do ácido, você não consegue lembrar da nomenclatura do éster. Professor, tem mais exemplos? Sim, tem mais exemplos aqui, ó. Próximo composto. Anotem, se vocês quiserem anotar, anotem, mas vejam com calma. Eu vou um pouquinho mais devagar aqui, porque essa parte necessita que vocês prestem bem atenção. Primeiro, CH3, C dupla O, presa O e um radical. Isso aqui é um radical inteiro. Peraí. C dupla O, presa oxigênio, caracteriza um éster. Perfeito, é um éster. Como que eu vou dar nomenclatura para o éster? Primeiramente, eu preciso lembrar qual é o ácido que deu origem a esse éster. Ou seja, esse radical gigante aqui, ó, ele entrou no lugar do hidrogênio do ácido. Então, qual é o nome do ácido que deu origem? Aí o ácido é esse aqui, ó, C dupla O e mais um CH3. Então, para facilitar a sua vista, veja bem, eu vou colocar o seguinte, ó.
Esse era o ácido que deu origem. CH3, C, dupla O, presa O, H. Saiu o H, entrou o radical. É um éster. Agora, como é que é o nome do ácido? Do ácido que deu origem ao meu éster? Para e pensa. 2 carbonos et, simples ligações AN, mais a terminação ICO, coloco a letra O para deixar na eufonia. Etanoico. Só que não é mais ácido. Por quê? Porque esse hidrogênio do ácido foi trocado por um radical. Se foi trocado por um radical, eu troco o ICO para ato. Em vez de etanoico, vai virar etanoato, preposição de, agora desafio. Como é que é o nome desse radical aqui, ó? Ai, professor, olha o tamanho desse radical. Entra o aluno do Apocalipse. Meu Deus, professor, o mundo vai acabar, etc. Não, pare e pense. Quantos carbonos existem dentro desse radical? Peraí, 1 carbono metil, 2 carbonos etil, 3 carbonos prop e propil, 4 carbonos butil. O Vinícius já colocou butil, só cuidado. Quando eu falo em butil, existem 4 radicais butil diferentes. O N-butil, que é uma cadeia reta, bonitinha, 1 carbono enfileirado, sec-butil, quando eu tenho carbono secundário, terci-butil, quando eu tenho carbono terciário, e quando não for nenhum dos anteriores, eu isso. Que radical butil que é esse? Repare que a cadeia não é normal, então não é ele. Esse carbono aqui, ó, que está preso ao oxigênio, ele é um carbono primário. Se é um carbono primário, não é sec-butil, não é terci-butil, ou seja, não é nada. Quando não tem nenhuma classificação, o que ele vai ser? Isobutil ou isobutila. Etanoato de isobutila. Esse é o nome oficial. Porém, o ácido que tem 2 carbonos, que tem o et, ele é derivado de qual ácido? Do vinagre. Qual é o nome do ácido presente no vinagre? Acético. Troca o ico para ato do acético para virar o quê? Acetato de isobutila. Uma das substâncias mais encontradas no mundo dos cosméticos e do mundo dos alimentos. O que eu tenho aqui no quadro é o aroma artificial do morango. Então, se porventura hoje você comeu não, ou ingeriu uma goma de mascar, uma bala, um sorvete, alguma coisa que está escrito no rótulo, contém aroma artificial de morango. Os cosméticos estão cheios. Creme para o corpo, shampoo, condicionador, creme hidratante, perfumes que têm certos aromas, apresentam substâncias artificiais. E uma das grandes aplicações está aqui, ó, o acetato de isobutila, aroma artificial do morango. Tá aí, é essa molécula que muitas vezes nós ingerimos ou usamos no corpo para dar o aroma do morango, acetato ou etanoato de isobutila. Um último exemplo para vocês verem se vocês entenderam bem. Gostaria que vocês anotassem, inclusive, eu vou colocar a chamada representação de linhas, que é a forma mais comum de você encontrar hoje os ésteres nas provas. Primeiro é um éster, C dupla O presa O. Se aqui tivesse um H na minha mão, seria um ácido carboxílico. C dupla O presa OH, ácido. Mas não é. O oxigênio foi trocado por um radical. Eu quero ver se vocês compreenderam. Vou deixar aí alguns segundos para alguém me colocar aí no chat qual é o nome desse composto. Me dê o nome oficial, só oficial que é o suficiente para dar esse sistema. Vê quantos carbonos tem no ácido, troca o ico para ato, preposição de, e depois me dê o nome desse radical preso ao oxigênio. Então, quero que vocês comecem a se arriscar, porque daqui a pouco, poucos meses para frente, vocês estão fazendo vestibular e esses compostos vão aparecer. Então, vamos arriscando aí, ó. Me dê o nome desse composto. Vê quantos carbonos existem no ácido, troca o ico para ato, preposição de, e o nome desse radicalzãozinho aqui na pontinha direita do nosso estrutura. A gente já colocou Leonardo, Vinícius, é isso aí mesmo. É essa nomenclatura que vai me interessar. Então já temos a resposta. Então veja bem, o que você precisa saber? Quantos carbonos eu tenho aqui na ponta? É só colocar, trocar de cor. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Repare que o meu ácido, se aqui na minha mão tivesse um H, aqui não tem resposta. Se tivesse um H, seria um ácido com 5 carbonos. Pente, oico. Pentanoico. Troca a terminação ico para ato, vai virar o quê? Pentanoato. Então, eu tenho 5 carbonos pente, simples terminação ato. Então, vai virar pentanoato de... E aqui na outra extremidade, eu tenho uma cadeia que tem 2 átomos de carbono.
Como é que é o nome desse radical que tem 2 átomos de carbono? Etil ou etila. Pentanoato de etila. É um nome estranho, mas vocês vão encontrar essas nomenclaturas facilmente aí nos testes, facilmente nos nossos vestibulares. Então, lembrem, de todas as funções orgânicas, de todas, aquela que mais vezes aparece em prova é o éster, e esse éster tem que tomar um cuidado, porque para saber a nomenclatura de éster, eu preciso saber a nomenclatura de ácido carboxílico. Ico, troca o ico para ato, preposição de, e o nome do radical que entrou no lugar do hidrogênio. Isso eu preciso saber. É a segunda e a boa notícia. A última função orgânica que você vai ter que tomar cuidado. Agora, o que eu tenho? Repare que o ácido era a minha função principal. Éster é uma função derivada de ácido, porque eu troquei o H por um radical. Tem uma função que é muito parecida. Aliás, antes disso, a grande aplicação dos ésteres nessa altura do campeonato de graduação são 10,25. Isso aqui dá água na boca. Então, a grande aplicação dos ésteres no nosso dia a dia estão nos aromatizantes, nos flavorizantes. Para quem gosta daqueles suquinhos em pó, que tem lá sucos artificiais. Nossa, hoje, de manhã, ou na hora do almoço, eu fiz um tangue, um frisco, um kite de maracujá. Lá dentro tem maracujá? Não. Tem uma essência de maracujá. Nossa, eu fiz um suco de abacaxi. Lá dentro tem abacaxi? Não. Tem um aroma artificial de abacaxi. E esses aromas, eles são obtidos através dos ésteres. Então, a grande aplicação está exatamente aqui, ó. Vocês vão à imagem, ó. Pirulito, bala de goma, nossa, aqui tem uma bala aqui de morango, tem morango? Não. Aqui tem de limão, tem limão? Não tem. Aqui tem de framboesa, não tem. Pior de tudo, tutti-frutti. O que é tutti-frutti? Ah, professor, tutti-frutti é uma soma de todos os sabores. Mentira, porque lá dentro não tem sabor de cachaça, não tem sabor de pedra, não tem sabor de tijolo, não tem nada. Tutti-frutti é um sabor que inventaram. Ah, isso aqui tem gosto de tutti-frutti, pronto, acabou. Então, essa parte dos ésteres invoca a parte de aromatizantes, flavorizantes no mundo cosmético e no mundo dos alimentos. Então, grande parte do que você come no dia tem algum éster presente na sua composição. Então, essa parte é importante. Agora, uma função parecida. Novamente, preste bem atenção. Se no lugar da minha mão, eu tivesse um H, C dupla O presa O, H, eu teria o quê? Um ácido carboxílico. Um ácido carboxílico. Só que esse H, ele foi neutralizado por uma base, lembrando aquela frase que você aprendeu há muito, muito tempo atrás. Para quem tem boa memória, eu sempre brinco dessa forma. Quando você era criança, você frequentou a creche, frequentou o jardim de infância, você frequentou alguma coisa. Eu lembro até hoje, eu tinha 1 ano e 8 meses. Para quem consegue lembrar, eu consigo lembrar o nome da minha primeira professora, que a gente chamava ela de tia, a tia Alcione. Eu lembro até hoje, 1 ano e 8 meses, presta bem atenção. 1 ano e 8 meses, era uma quarta-feira, a tia Alcione colocou as crianças num círculo, e eu lembro até da frase hoje em dia, que ela falou assim: crianças, ácido, quando reage com base, produz o quê? Aí eu lembro, com 1 ano e 8 meses, eu falava assim: sal mais água, professora. Muito bem, é isso mesmo que acontece. Então, vocês vão lembrar lá do tempo da infância, quando eles falaram que ácido reage com base, produzindo o quê? Sal e água. Quando um ácido carboxílico reage com uma base, vai produzir o quê? Um sal de ácido. Ó, também, ó, não gosto dela, lembra dela. Então, de qualquer maneira, você tem essa lembrança da infância. Lá da crechezinha, do jardim de infância, eles já judiaram com química naquela época. Então, de qualquer maneira, no lugar do meu hidrogênio, coloquei um metal. É muito parecido com éster. A diferença do éster é que sai o H e entra um radical. O sal de ácido sai o hidrogênio e entra um metal, um sódio, um potássio, um magnésio, um alumínio, alguma coisa do gênero. Como é que eu faço a nomenclatura? O começo é idêntico de éster. Trocar a terminação ico do ácido correspondente para ato, preposição de e o nome do metal. Igual não, parecido com éster. A diferença é que éster tem radical no lugar do hidrogênio e o sal de ácido tem um metal no lugar do hidrogênio. Uma das maiores aplicações para sal de ácido, tem gente que já usou e tem gente que vai usar em seguida. Já vou mostrar a foto que você vai identificar um grande sal de ácido que nós usamos, eu acredito que todo dia. E aquele menino da 7ª, 8ª série, ele não usava todo dia, por isso que ele tinha aquele cheiro desagradável. Mas, de qualquer maneira, já já vocês vão entender. Então, o que eu tenho aqui? Vou te trazer alguns exemplos. 3 sais que já apareceram nas nossas provas, tanto da Federal quanto do Enem.
Eu vou começar lá em cima, o primeiro, só para vocês compreenderem. CH3C-O-O-Na. Opa, tem um sódio ali, já sabemos que temos um Na. Agora, qual é o ácido que deu origem? Qual é o ácido que deu origem? Preste bem atenção na tela que eu vou fazer uma pequena troca aqui, ó. No lugar desse sódio, eu vou colocar o H, que é o ácido que deu origem. Como é que você vai me dar o nome desse ácido que tem 2 átomos de carbono? Vamos lá. 2 carbonos et, simples an, terminação ico. Coloca a letra O para ficar etanóico. Só que não é mais um ácido, porque no lugar daquele hidrogênio, ele foi neutralizado, e o que entrou no lugar? Um sódio. Portanto, eu vou trocar a terminação ico para ato, etanoato de sódio. Ponto. Resposta do nosso composto. Então, etanoato de sódio. Ou então, o ácido etanóico, ele tem o nome de origem, que é encontrado no vinagre, que é o ácido acético. Troca o ico para ato, vai virar o quê? Acetato de sódio. Tá aí o primeiro sal, um dos sais que mais vezes aparece em prova, porque é um sal mais fácil de você fazer nomenclatura. Segundo sal, encontrado com facilidade no nosso dia a dia. Para quem hoje comeu maionese, margarina, iogurte, tomou um copo de leite, pegou algum derivado de laticínio, você deve ter ingerido esse composto aqui. Pessoal, para que ele serve? Ele é o conservante de bebidas lácteas, conservante da maionese, dos cremes, digamos, industrializados, como molho de tomate, extrato de tomate, essas coisas do gênero. O que eu tenho aqui? No lugar desse K, que é um potássio, eu vou lembrar do ácido de origem, que é um H. Então, eu tenho esse ácido aqui. Qual é o nome desse ácido? A princípio, eu tenho benzeno com oico. A princípio, seria ácido benzenoico. Benzenoico. Só que o nome fica muito grande. E aí, nesse caso, em vez de eu acrescentar letras, como eu acrescentei aqui em cima, eu tiro. O nome desse ácido é ácido benzoico. Só, mais curto. Em vez de colocar benzeno com oico, benzenoico, ele é apenas benzoico. Só que é ácido, só que eu não tenho mais aquele H. Aquele H foi neutralizado e o que entrou no lugar? Um potássio. Portanto, troco a terminação ico para ato, vai virar benzoato de potássio. Esse é o chamado conservante das bebidas lácteas, é o conservante da maionese, dos molhos, de uma forma geral. Benzoato de potássio. Você pode até encontrar nos rótulos com o seguinte nome: nipagin ou nipazol. Contém conservante, nipagin, nipazol. Benzoato de potássio. O Enem adora esse composto. Por quê? Porque é cotidiano. Grande parte dos alimentos que nós ingerimos hoje tem conservantes, tem aditivos, tem alguma coisa que permite que ele dure mais tempo fora da geladeira ou que o consumo seja propagado para depois. Então, os conservantes estão aí. E a última substância, só para vocês considerarem. Eu tenho 2 átomos de carbono, lá tem o magnésio. Tem o magnésio lá na ponta. Professor, e por que o ácido veio para lá e para cá? Isso um pouco importa. 2 carbonos et, an, átomo. Você vai ter o etanoato, et, an, mais a terminação ico, troca o ico para ato, vai virar etanoato de magnésio. Professor, mas tem um 2 lá fora. Pouco importa, são enfeites. O que me interessa é o nome do ácido que deu origem. Etanoato de magnésio ou acetato de magnésio. Algumas nomenclaturas de sais para vocês entenderem sal de ácido. Então, na hora da sua memória, sal de ácido tem a mesma nomenclatura de éster. A diferença é que no éster eu tenho um radical e no sal de ácido eu tenho um metal. Fechou? Pronto. Agora, outras funções, também derivadas aqui as aplicações. A grande aplicação de um sal de ácido se chama sabão. Todos vocês, quando vão tomar banho, usam sabão. O professor não usa sabão, usa sabonete. É a mesma coisa. Sabonete, sabão, saponáceos, de uma forma geral, são sais de ácidos graxos. São sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa. E esse assunto é tão importante que vocês vão ter uma aula exclusiva sobre sabões e detergentes. Para quem está se preparando para o Enem, todo ano tem alguma questão envolvendo sabão ou detergente, cadeia lipídica, cadeia polar, solúvel em água, solúvel em gordura, hidro e lipossolúvel. Todo ano tem. Então, conservantes de alguns produtos do nosso dia a dia e o sabão. O sabão é um sal de ácido carboxílico. É um sal de ácido graxo, portanto, uma das maiores aplicações.
sabonete, shampoo nem tanto, mas sabonetes, sabão, e esses sabonetes líquidos que vocês encontram contêm sais de ácidos carboxílicos. Então aí está a grande aplicação. Próxima função, anidrido. Essas duas próximas funções é por desencargo de consciência. Cai pouco em prova, mas eu preciso fazer os comentários. Novamente, se no lugar da minha mão tivesse um H, C-O presa a OH, eu teria um ácido carboxílico. Só que eu tirei o hidrogênio do ácido e entrou um outro grupo C-O, acabei esquecendo. Como é que eu chamo? Opa, cadê minha caneta? Cadê minha caneta? Deixa eu colocar a caneta de volta. Como é que eu chamo esse grupamento aqui? Vou colocar até aqui embaixo, que isso aqui é importante. Quando eu tenho o grupo OH, na aula passada, aquele grupo OH é chamado de hidroxila. Quando você tiver o grupo C-O, ele é chamado de carbonila. Quer ver aqui, ó. Esse aqui é um B, tá, gente? Tá bom, mas dá para entender. Então, vejam bem. Esse C-O, escrever com o dedo é difícil, carbonila. Anotem novamente caneta marca-texto em ação, porque isso se chama grupo funcional. Grupo funcional é hidroxila, que é o grupo OH, C-O, que é chamado de carbonila, C-O presa OH, carboxila. Isso se chama grupo funcional. E esses grupos funcionais resultam em funções orgânicas, como álcool, enol, fenol, ácido, como você está vendo por aí. Então, essa é uma carbonila. Então, o que é um anidrido? O hidrogênio do ácido carboxílico sai, o que entra no lugar? Uma carbonila. A nomenclatura não me assusta. Anidrido mais o nome do ácido que deu origem. Então, você vai ver quantos carbonos tem para a esquerda ou para a direita, não importa. Quantos carbonos tem para a esquerda ou para a direita, você vai ter o nome do ácido correspondente. Uma dica prática. Então, veja bem, C-O é chamado carbonila. Notaram aí? Grifaram bem. Essa carbonila, nesse composto aqui, ó, ele tem uma certa, ridículo que eu vou falar, mas ele tem uma certa semelhança para você fazer a lembrança. Muitos autores chamam o anidrido a função do torcedor, eu vou colocar torcedor do Paraná, porque eu sou do Paraná. Então, o que acontece? É só analogia. O oxigênio central como se fosse a cabeça, e os dois braços comemorando o gol da goleada do Paraná de 1-0. Goleada do Paraná é 1-0, 2-0 já é goleada, para ele já tá bom. Então, o oxigênio na cabeça e os dois braços levantados comemorando alguma coisa é a função do anidrido. Como eu falo, é ridículo, mas eu falo que ridículo é perder a questão porque não lembra do que é. Anidrido, nas últimas 10 provas da Federal, caiu só uma vez, só uma. E essa questão envolve a produção da aspirina. Aspirina é AAS, ácido acetil salicílico. O acetil vem de um anidrido. Então, o que é um anidrido? O que me importa? Isso aqui até esquece, que não importa. Só que em cima, ó, eu tenho 2 carbonos. CH3, C-O, presa OH, entra uma carbonila no lugar. Como é que é o nome do ácido que tem 2 átomos de carbono? Etanoico ou acético. Portanto, anidrido, etanoico, anidrido acético. Então, repare que eu tenho cabeção e os 2 braços levantados caracteriza o anidrido. É só o que ele vai cobrar. Anidrido, reconhecimento de função. O anidrido acético tem 2 carbonos para a direita e 2 carbonos para a esquerda. Isso é o anidrido que você vai se preocupar. O resto aqui é um pouco mais aprofundado, não me interessa agora. Então, isso é o anidrido. Agora, por desencargo total de consciência. Total. Essa função que eu vou apresentar, ela nunca apareceu nem na Federal e nem no Enem. Professor, então por que você está comentando? Porque 2020 foi um ano bem difícil. Então, vai que, bem no ano, se bem que você não vai fazer prova em 2020, vai fazer em 2021, mas vai que em 2021, bem no ano que você está se preparando para o vestibular, os caras me cobram essa função. Daí vem aquela frase. Nunca vimos isso na vida. Eu vou comentar aqui. Então, olha bem. Se no lugar da minha mão, volta novamente, no lugar da minha mão eu tivesse C-O preso a OH, eu teria um ácido carboxílico. Só que agora a hidroxila inteira saiu, porque a hidroxila tem carga negativa. E o que eu coloco no lugar dessa hidroxila? Um halogênio, um flúor, um cloro, um bromo ou um iodo. Quando a hidroxila do ácido sai e entra um halogênio, eu tenho um haleto de ácido. Por que haleto de ácido? Porque lembra halogênios.
flúor, cloro, bromo e iodo, e o ácido que tirou a hidroxila e entrou um halogênio no lugar. Essa é a nossa história. Então, lembre, a nomenclatura, só vou colocar aqui para mostrar que existe, é aleto de. Eu sou como assim aleto? Fluoreto, cloreto, brometo, iodeto de, vê quantos carbonos existem, vê o tipo da ligação que existe e no lugar da terminação ico do ácido carboxílico, você vai colocar ila. Então, no lugar do ico, troca para ila. Vou te dar um exemplo aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo. Então, olha só. Eu tenho um cloro, aqui embaixo cloro, dá para ver bem, dá. Então, eu tenho um cloro, cloreto de 2 átomos de carbono et, simples ligações AN e a terminação ILA, cloreto de etanoíla. Geralmente, esses aletos de ácido são substâncias tóxicas, bem tóxicas, então elas raramente vão ter alguma aplicação no nosso dia a dia. Pouquíssimas aplicações no nosso dia a dia. E, normalmente, as provas de vestibular, elas começam com um texto introdutório falando da aplicação do composto X, Y, Z no nosso dia a dia. Então, só vou mostrar que existe o aleto de ácido ou aleto de acila. O que é uma acila? Quando o ácido carboxílico perde a hidroxila. Aí você vai ter um cloreto de acila. Coloquei essa só por desencargo total de consciência. Mas tá meu tempo também. E aí, para encerrar, as duas últimas funções carboniladas. Então, só para parar um pouquinho para ver a estratégia. Eu comecei a aula de hoje, fiz um resumo, mas eu comecei a aula de hoje com ácido carboxílico, C-O preso a OH. Qual é a terminação para o ácido carboxílico? Ico. Isso é fácil. Agora, esses ácidos carboxílicos têm 4 nomes de origens que vocês vão ter que memorizar com o tempo. Um carbono fórmico, encontrado na formiga, 2 carbonos acético, encontrado no vinagre, 3 carbonos propiônico, encontrado na gordura, e 4 carbonos butírico, que vem de butter, da manteiga rançosa. Tem que saber isso. Agora, um aldeído, ele é caracterizado pela seguinte função. Eu tenho um C dupla O. Como é que é o nome desse C dupla O? Vocês anotaram aí numa tela anterior. O C dupla O é uma carbonila. Quando a carbonila estiver presa a um hidrogênio, carbonila presa a hidrogênio caracteriza um aldeído. Estou dando uma pequena mensagem subliminar. Quando a carbonila, o C dupla O, estiver presa a um hidrogênio, eu tenho um aldeído. Professor, por que está dando esse al especial? Porque a nomenclatura oficial termina com o quê? Com al. Então, repare que no próprio nome aldeído, eu tenho a terminação. Todas as funções orgânicas que nós estudamos até agora, tirando o éter, que é um oxi, e o éster, que você troca o ico para ato, todas as outras funções, no próprio nome, você tem a terminação. Para quem lembra, se vê que você não tem cara de fazer isso. Quando você estava no 2º ano, quando começou a trabalhar essa parte de química orgânica, muitas vezes, na hora da prova, você usava um lembrete. Só você falava que lembrete era cola. E nessa cola você colocou coisas que não precisava. Não precisava decorar a terminação de um monte de funções. Álcool termina com ol. Enol termina com ol. Fenol termina com fenol. Ácido carboxílico termina com ico. Aí você tem uma série de funções que tem o próprio nome. Aldeído. Raiz mais meio mais a terminação al do aldeído. Porém, acabei esquecendo. C dupla O preso H pode ser representada, na maioria das vezes, na forma de CHO. Professor, o hidrogênio não faz só uma ligação? Sim. E por que o H está no meio do carbono com oxigênio? Por uma questão de representação. Se eu colocasse o H aqui na ponta, ficaria COH. E na hora que você olharia COH, daria uma falsa sensação que você estaria trabalhando com uma hidroxila. E não está. C dupla O é carbonila, por isso que a forma mais simples de você representar na forma simplificada, se bem que essa ficou feia, a forma mais simples de você representar, CHO. Ponto. CHO é a forma simplificada. Nomenclatura oficial, raiz mais meio mais al, de aldeído. Nome usual, olha aqui entre os nomes dos ácidos de novo. Aldeído mais a origem. Professor, que origem que é essa? A mesma dos ácidos carboxílicos, ou seja, para um carbono fórmico, 2 acético, 3 propiônico e 4 butírico. Os 4 nomes estão novamente aparecendo em cena.
1 carbono fórmico, 2 acético, et, 2 prop, 3 but, 4. É fácil de lembrar. O único que você tem que decorar é o fórmico, que só tem um carbono. Fecha. Essas são as nomenclaturas oficiais e usuais. Terminação al para aldeído e aldeído mais o nome de origem. Aldeído fórmico, acético, propiônico, butírico. Embora as nomenclaturas de prova geralmente vêm no nome oficial, porque o nome usual já fala que é um aldeído, está muito na cara. Então, o que você tem? 2 exemplos de compostos que vocês podem encontrar no seu dia a dia. Vamos lá. Aqui em cima, o nome é meio estranho, mas é o nome oficial. Quantos carbonos eu tenho? 1. MET. Que tipo de ligação eu tenho só com um carbono? Só pode ser simples, portanto, AN. E qual é a terminação para um aldeído? Al. Junta as 3 partículas, vai dar um nome estranho, esquisito, ele é chamado de metanal. Metanal. Nome oficial, inclusive internacional. Só que o metanal, ele tem um nome usual. Aldeído mais a origem. E o aldeído mais origem é o aldeído fórmico. Agora, anotem aí no seu material. Esse aldeído fórmico, embora o aldeído está com acento errado aqui, ó, o acento tem que, a hora que eu vi, é aldeído, o I que é acentuado, não o A. De qualquer maneira, não vai ficar aldeído, é aldeído. Me empolguei pela interpretação, mas aldeído fórmico. Então, peço desculpas aqui. Esse aldeído fórmico metanal, ele tem um nome comercial, ele é chamado de formol. Então, aqui vocês grifem. Essa palavrinha formol precisa ser memorizada, precisa, porque é um produto que você encontra até com uma certa frequência no seu dia a dia. Vou jogar para vocês. Onde que você pode encontrar com uma certa facilidade formol? Para quem frequenta salões de beleza, você vai encontrar formol onde? Em seus nomes aí, escova progressiva, definitiva, não sei quais termos que vocês usam, mas lá na escova definitiva, progressiva, você tem uma dosagem de formol. A princípio, o formol estava proibido pela quantidade que estava sendo usada, mas eles diminuíram a quantidade e aí ela está permitida. Então, antes era uma escova que durava 6 meses, 1 ano. Hoje não. A gente tem que fazer de mês em mês, de 1 mês, 2 meses, porque volta a estrutura justamente porque a quantidade de formol que se coloca é menor por uma legislação. E outro uso para formol para quem vai fazer anatomia. Conservação de peças anatômicas, conservação de cadáveres, uso formol. Já vou dar algumas imagens. Segundo composto, 2 átomos de carbono et, simples ligações AN, terminação ao etanal. Ou então, aldeído com ácido de 2 carbonos, que é o aldeído acético. Fácil. Aldeído é uma nomenclatura simples. Aplicações. O formol, ou seja, no cabelo, nas unhas, ou então na conservação de peças anatômicas, lá você vai encontrar o formol. Uma curiosidade a respeito desse composto aqui, ó. Volta. O aldeído acético. Esse composto, ele é produzido no fígado quando você ingere uma quantidade excessiva de álcool. Tá certo que vocês, aí olhando a fotinho de vocês, vocês nunca fizeram esse experimento de exagerar em bebida alcoólica. Primeiro que vocês bebem uma bebida alcoólica de qualidade, como corote, aprendi essa palavra hoje, nem sabia que existia isso aí, corote, vodka Natasha, aí vocês bebem jurupinga, aí vocês misturam isso com aqueles catuabas da vida e bebem vinho Campo Largo no Largo da Ordem. Não sei como vocês estão vivos até hoje. Se você misturar o Romops com corote e um pacote de pipoteca, você não chega ao Natal. Aliás, você não chega nem no 7 de setembro, que olha que é a semana que vem. Então, essas bebidas alcoólicas que são de péssima qualidade, elas te resultam num negócio chamado ressaca. Para quem já teve ressaca alguma vez na vida, eu apresento para vocês o grande culpado. Está aqui, ó. Etanol ou aldeído acético. Professor, tem como eliminar do organismo? Tem. O tempo. É a única forma que você tem de eliminar esse substância do teu organismo. E não adianta tomar engove antes, engove depois, tomar hipoclé, que não adianta. A única coisa que existe é a paciência. Paciência. Lá, tempo, depois vai passando a ressaca, aí você vai lembrar assim, nunca mais beba assim na vida, até a próxima festa que você exagera da mesma forma. Tá aí, 2 substâncias, o formol e esse composto que é produzido no fígado quando alguém, um amigo seu, porque você não, um amigo seu, uma amiga sua que exagerou em bebida alcoólica, teve ressaca, esse é o composto da ressaca. Fechou? E aí, para fecharmos a nossa aula, a última função orgânica, todo o tempo ainda estou, a última função orgânica que vai me interessar. Agora, cuidado.
Eu tenho um C dupla O. Novamente, vamos colocar o C dupla O. Cadê a canetinha? Volta para cá, está aqui. Nós temos um C dupla O. Eu tenho uma carbonila, e essa carbonila está presa entre radicais. Entre radicais. Só C dupla O. Cuidado para não confundir com éster. Cuidado para não confundir com aldeído. Cuidado para não confundir com ácido. É a carbonila. Tem que ter um carbono para a esquerda e um carbono para a direita. As duas últimas provas da Federal cobraram cetonas. Para quem lembra, na prova anterior, teve uma molécula que parecia um pinguim, que era pinguenona, porque toda vez que eu estiver trabalhando com uma cetona, adivinha qual vai ser a terminação? Ona. Cetona, ona. Nomenclatura, não muda em nada. Raiz, mais o meio, mais a terminação para cetona, ona. Logo, nomenclatura simples, usual. Como eu tenho radicais em ambos os lados, radicais, plural, se os dois radicais forem iguais, de alguma coisa, se eles forem diferentes, dá-lhe ordem alfabética. Fácil, mais a palavra cetona. Fechou? 2 exemplos, só para encerrar nossa aula em cima do nosso horário. Então, cetona, só tem o O, C dupla O. A cetona indica a presença de uma carbonila entre radicais. Carbonila entre radicais. Terminação, ona. Dá-lhe nomenclatura para 2 exemplos. A principal cetona que você vai encontrar no seu dia a dia. Quantos carbonos existem aí? Professor, 3, prop. Que tipo de ligação aparece? An. E qual é a terminação para cetona? Ona. Logo, propanona. Prop, an, ona. Professor, mas tem uma dupla ligação. Não está entre carbonos, portanto é an. Nome usual. Nome do radical à esquerda, metil. Nome do radical à direita, também metil. Portanto, eu vou ter dimetilcetona. A segunda nomenclatura não cai em prova, porque está na cara o que está acontecendo. Só um cuidado para cetonas que tem 5 ou mais carbonos. 5 carbonos. Opa, aqui é uma outra curiosidade. Isso aqui é chamado de acetona. Pega a caneta marca-texto e destaque essa palavrinha aqui, ó. Acetona. Propanona, dimetilcetona ou acetona. É essa acetona que você conhece do dia a dia. É esse composto que você usa para remover o esmalte das unhas. E para fechar agora com chave de ouro, fechar mesmo, 5 carbonos pente, simplesão. Agora cuidado. O C dupla O, ele está nesse carbono 3. Se eu colocasse nesse carbono C dupla O, ele teria a mesma numeração? Não. Ele seria carbono 2. Se eu colocasse aqui, seria carbono 2. Então, como esse C dupla O pode trocar de posição na cadeia principal, eu preciso indicar a posição da carbonila. Pente, an, 3-ona. São 5 carbonos, simples ligações, e no carbono 3 eu tenho o ona. O que é o ona? É o C dupla O. Então, pente, an, 3-ona. Pentan, 3-ona. Essa seria a nomenclatura. Os radicais são iguais, mais uma vez. Eu tenho etil e outro etil. Dietilcetona. Ponto. Fecha as minhas funções orgânicas oxigenadas. Próxima aula, apostila 2, vamos entrar nas funções nitrogenadas e outras funções que contêm enxofre. Mas para a aula de hoje, encerrou. Só alguns recados. Na hora que vocês pegarem, vejam bem, na hora que vocês pegarem a apostila, deve ter lá alguns exercícios. Só que esses exercícios já são um pouquinho mais antigos. Eu gostaria que vocês entrassem lá no seu caderno do A+, baixassem aquela lista, uma lista em PDF, não precisa imprimir. O gabarito está no final, então você pode pegar na tela, pode começar a resolver, mas lá tem Federal do Paraná, tem prova do Enem, tem prova de UEPG, tem prova de Santa Catarina, tem provas parecidas com o que você vai fazer. Então é importante que vocês baixem esse arquivo, ou imprimam, se você quiser, ou olhem no computador, mas me façam essa lista. No final da lista tem os gabaritos das questões, é uma forma de treino, e essa lista envolve a aula da semana passada e dessa semana. Então são 15 exercícios envolvendo 2 semanas para você lembrar bem desses sistemas. E outra dica, sugestão, na hora que vocês forem estudar isso em casa, pega uma folha em branco e coloca assim, álcool, hidroxila presa no carbono simples, terminação ol, enol, hidroxila no carbono dupla, terminação ol, fenol, hidroxila na cadeia aromática, terminação fenol, e faz com todas as funções e faz um resumo dessas 2 últimas aulas. Importante isso, porque semana que vem eu encerro a parte de funções orgânicas, e aí eu tenho uma certeza, pelo menos uma das questões da Federal, e pelo menos 2 questões do Enem vão ser cobradas nesse esquema.
Então já vai montando uma folhinha, coloca pequenininho lá o nome da função, coloca o reconhecimento e qual é a terminação, para já começar a se habituar a essa nomenclatura. Ponto, fechamos. Tenha uma ótima noite de sono, um ótimo final de semana, não sei se eu posso dizer, um ótimo feriado, segunda e terça, embora nós temos aula normal, mas segunda e terça é feriado municipal e nacional. Descansem bem, se cuidem, vejo vocês na quinta-feira da semana que vem, já com o Apostila 2, trabalhando as outras funções orgânicas. Fechou? Uma boa noite, se cuidem e tchau!